Olá, sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Estou entrando aqui para chamar a Alessandra. Oi, Adriana, Raquel. Sejam bem-vindos, Brasil, Orlando. Aí, a Alessandra já está chegando aqui para a gente fazer esse encontro tão especial. Olá! Olá! Ai, o Capitão tá sujo. Eu acabei de passar pela sala e meu marido fez: Nossa, você está muito pálido. Eu falei: vou passar um batom vermelho já. Merece, né? Merece, é uma ocasião muito especial, gente. Ale, uau, né? Uau! Adorei. Aconteceu, aconteceu. Aconteceu. Realmente, esse momento aqui é profético, né? É mágico. E só depois que eu te mandei a mensagem pelo WhatsApp, é que eu falei, gente, olha o que está acontecendo, sabe? Passou um filme, foi tanta coisa. E afinal de contas, são 6 anos, né? Verdade. Gente, Então, quando você me mandou a foto, eu falei assim, gente, 2014, né? É muito impactante quando a gente, foi o que você relatou, né? Vai mexer nas caixas e a gente acaba se deparando com a história. E isso é fascinante. Como eu te falei, assim, é uma emoção muito forte, né? Quando eu recebi a tua mensagem, meu coração já bateu. Bem, você já me sim. conhece, se deixar, já tô chorando. Eu sei, aqui acho que vai ser difícil de não chorar. Mas para quem está chegando, olha, queremos dar boas-vindas para vocês que estão nos prestigiando aqui, entrando na live. Tem pessoas queridas minhas, eu sei que também tem muitos amigos seus aqui, né, Ale? Sim, sim, sim. O pessoal falou que vai entrar Sejam aí. bem-vindos mesmo. E você que está aqui, olha, se você puder mandar um aviãozinho para aquela pessoa que você conhece e que sabe que está precisando hoje de uma injeção de ânimo, de acreditar, né, que é possível sim mudar de carreira, mudar a vida conjugal, aumentar a família, né? Porque vai sair muita coisa aqui desse bate-papo, viu? Então eu te encorajo a mandar o aviãozinho, a convidar as pessoas porque vai ser assim muito edificante, a palavra é essa, né? Aliás, esse é o objetivo. Eu estou aqui hoje, chamei a Alessandra para a gente fazer essa live. Nada mais, primeiro, para honrar a sua vida, Alessandra, porque eu aprendi, inclusive, com você, lá naquele treinamento. Já começando aqui, trazendo as memórias, Sim, eu me lembro que teve um momento muito importante no treinamento, já para o final do treinamento, e que eu cheguei e abracei a minha gestora. E você falou assim no meu ouvido: parabéns, é muito importante honrar quem é autoridade na sua vida. é verdade. Né? E ali foi um grande divisor de águas para mim no pilar profissional, porque eu ainda continuei alguns anos ali ainda na empresa, né, assim, trabalhando para a empresa, mas também na minha vida pessoal, porque quando você falou é importante honrar, não é só um chefe, né, um gestor, é o pai, a mãe, o marido, e É ali verdade. foi muito forte. Eu lembro bem, né, e as coisas que a gente lembra é porque foram profundas, né? Então eu tô aqui para te honrar, Obrigada. porque por você ter se colocado como um canal aqui nessa terra, pagar o preço, porque há um preço a ser pago. E eu quero te falar que não foi em vão, não Você foi já em vai fazer vão, eu chorar agora, assim, no começo, assim, descaradamente? não foi em vão, gente. Então, esse é o objetivo aqui da live, gente, é honrar essa mulher, né, essa profissional, essa cristã. E também para te edificar. Então, você que está aqui nessa live, você, né, possa realmente ser edificado e que os seus sonhos possam ser ressuscitados, como a Alessandra Verdade. ressuscitou os meus sonhos. Que bom.
Que bom mesmo. Eu fico muito feliz, já estou vendo algumas pessoas aí falando oi, a Célia, a Andréia. A Célia é uma pessoa muito querida, eu faço parte de um grupo de mulheres, que a Célia é líder, e toda semana nós trocamos informações, e nessa busca mesmo de fortalecer uma a outra, porque a gente precisa muito disso, né? Porque muitas vezes no trajeto da nossa vida, parece que a gente esquece para o que nós fomos criados. Parece que a gente entra numa roda viva, né? A gente vai fazendo as coisas e a coisa vai fluindo e tudo mais. Por exemplo, essa própria questão da pandemia, né? Tem pessoas que estão aí já 80 dias e 80 dias repetindo, dormindo e acordando e repetindo os mesmos dias, a mesma coisa, a mesma rotina, e sem. Eu falo que é uma sensação de pisar na areia movediça, né? Você está se esforçando, mas não está saindo do lugar. Justamente porque falta esse encontro com a essência. E, Exato. e falando do que você falou do que você lembra, eu lembro, para mim assim, ficou muito marcante, porque são histórias que a gente conta, e naquele treinamento, imagina só, né, para contextualizar as pessoas que estão aqui, para entenderem a mágica que é, mas assim, é todo um processo. É o encontro de vendas, foi em 2014. 2014. É, Rubi, ó. a Rubi, isso mesmo. E aí, as pessoas entenderem como funciona um processo desse, né? Porque é um processo. Então, assim, o primeiro o desenho, né? Do desenho do projeto daquela convenção. É muito legal quando a gente encontra um RH, encontra, né, uma diretora como a Gisele Ruiz, disposta a se arriscar a levar um programa inovador para dentro de um contexto empresarial. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente se depara com esse RH, com essa pessoa, com esse diretor, com esse gestor que abraça a causa, é ele, junto com a gente, falar assim, olha, eu abraço a causa e eu quero isso. E ele confiar no trabalho. E saber, porque não se trata, e muitos acabam de uma maneira muito pejorativa, dizendo assim, vai ser um treinamento de abraçar a árvore, né? Já ouvi muitas vezes isso. E eu costumo dizer assim, depende, existe algum propósito para isso? Porque se houver, a gente vai abraçar, mas se não houver, realmente a gente não vai abraçar árvore nenhuma. E se tem um propósito, se tem um objetivo. E aí imagina a gente naquele cenário, uma convenção de vendas, e eu lembro do que você me falou. Você falou, Ale, eu quase não vim. Porque naquele momento você falou, eu vou me desligar, né? Vou ficar lá. Foram 4, 5 dias, eu já nem lembro, mas foi bem intenso. E as pessoas, elas quando pensam nisso, elas falam assim, gente, eu vou desperdiçar os meus dias lá, não é? Para sentar, ficar ouvindo um monte de lorotas, planilhas, que não vão edificar, nem acrescentar e nem me desenvolver. Na verdade, contextualizando ainda um pouquinho mais, eu já tinha alguns anos, eu não era nem funcionária, né? Eu era representante comercial, já empreendia, já tinha uma certa independência, né, da própria empresa. Mas, assim, uma empresa fantástica, que eu sou extremamente grata e que eu tive uma jornada linda lá também, sou muito grata às pessoas. Sim. Mas, na verdade, eu estava com sérios desafios com essa gestora, com a Gisele Ruiz. Mas assim, eu estava com sérios desafios comigo mesma, na verdade, era isso. Mas eu sou muito grata, Gisele, porque eu sou muito grata a essas pessoas que nos desafiam, porque elas nos desafiam a sermos. Na verdade, a gente se depara com a gente mesmo, porque hoje eu sei que Sim. eu e ela temos muitas coisas parecidas, né? Eu acho que. Então, assim, eu estava num momento muito pessoal. Eu estava numa vida, Ale, uma vida boa. Tanto é que o meu É. lema hoje, né, o meu slogan, tem muitos alunos meus aqui, eles sabem que eu falo isso. O bom é inimigo do ótimo.
É Porque eu verdade. não estava no ruim, eu não estava com uma vida ruim. Eu estava ganhando super bem, meu salário era ótimo, né? Eu tinha já rompido a fase desafiadora de representação, eu estava estabilizada com os números. Já estava Eu estava consolidada na tua carreira, né? consolidado a minha carreira. Eu já tinha faculdade, pós-graduação, eu já tinha meu marido, eu já tinha meu filho de 7 anos, eu tinha Cristo na minha vida, eu tinha saúde, eu estava lá em Salvador, no Hotel 5 Estrelas, participando de uma convenção com a melhor rede, uma das melhores redes internacionais de hotelaria, e É, infeliz, né? E foi. assim, ai, não é isso. O que que é? Então, assim, eu falei mesmo para você, Alessandra, quase que eu não vinha, porque eu já tava assim, ai, vou lá, eu vou ouvir aquelas pessoas que falam, e eu tô quase dando aula para elas, né? Já na arrogância, eu já tava na arrogância. Eu falei, eles vão contratar uma treinadora que eu vou pôr ela no chinelo. Então, o que que eu vou fazer lá? Aí cheguei lá, né? E fui. E aí me apareceu a Alessandra Rufino, gente. E eu falei assim, eu lembro que eu liguei pro meu marido e falei assim, não tô numa convenção de vendas, eu tô num negócio muito louco aqui que eu não sei o que que é isso aqui não. Porque eu já tinha participado de muitos treinamentos, eu trabalhei companhia aérea, graças a Deus, assim, Sim. treinamentos eram constantes, o que inclusive me ajuda muito até hoje na minha jornada como treinadora. Mas eu falei assim, eu falo com os colegas ex-pestana, eu falo assim, gente, o que foi aquela convenção de vendas, né? Foi um divisor de águas. Bom, então assim, esse era o meu cenário, né? Eu tava É, ali achando que eu ia. Eu lembro que quando eu fui lá na frente, que alguém falou assim, você fez um chamado assim, alguém quer vir aqui falar alguma coisa para a diretora? sim, sim. Algumas pessoas foram e tal, e muita gente sabia da minha insatisfação, do meu incômodo. Olha ela aí, Letícia Galperin, acabou de entrar. E nós éramos amigas pessoais, e quando você falou assim, alguém quer vir aqui na frente e falar alguma coisa para a diretora? Eu estava na mesa e eu falei assim, eu vou. Aí a Letícia me segurou. Falou, Olha a Letícia aí para provar. aí a Letícia falou, calma, amiga, não vai lá não. Eu falei, eu vou, você não sabe o que eu vou falar. E aí eu cheguei lá, né? E eu liberei o perdão. Liberei o perdão É, para mim que eu liberei o perdão. E isso a gente já está falando do final da convenção, né? é verdade. Porque foram muitas coisas. E aí, Ale, eu te mandei aquela mensagem porque eu encontrei esse papelzinho aqui, ó. Encontro de Foi. Ventos. E eu Ah, acredito que você tenha pedido para colocar os 3 pontos, tipo metas ou visão de futuro, hum, né? E é. aí eu peguei isso e li assim, o que era mais importante ou o que era a sua Pontos missão. importantes para você nortear, como se fosse o alicerce realmente assim, pelo o que, né, o porquê você vai se mover, né? É um dos motivos que a Isso, por gente. que que eu ia me mover? E aí eu coloquei minha família, que na época eu tinha só um filho de 7 anos, meu casamento e ser testemunho de vida para que outras pessoas conheçam verdadeiramente a Deus, né? E aí, quando eu peguei isso aqui ontem, eu falei, meu Deus do céu, aconteceu, né? E quando eu te vi lá naquela convenção, eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que Que isso podia acontecer assim. uma mulher poderia ser treinadora, conduzir uma equipe profissionalmente dentro de uma corporação corporativa, né? Dentro de um ambiente Sim, corporativo sim. e falar de Deus. Eu falei, como que ela faz isso com tanta maestria? E é isso que eu quero, porque eu vivia um conflito entre business e fé. Tipo, eu queria pôr o meu propósito, mas eu não achava lugar. E ali eu vi que a gente pode viver o nosso Ikigai, né? Né, E e ali, uma coisa muito engraçada, eu lembro em uma das noites, porque a gente tinha o treinamento e depois tinha os jantares, e uma das noites a gente foi em um dos hotéis que
Ele, Convento do Carmo. isso, o Convento do Carmo, lindíssimo aquele lugar. E eu lembro até hoje, porque uma das pessoas comentou, e naquele jantar uma pessoa me perguntou assim: ah, você pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode, claro. Aí, você é cristã? E eu lembro que imediatamente a resposta foi, nem foi da minha boca, né? É claro que ela é, tá na cara, né? Outra pessoa respondeu na mesma hora e não fui eu que respondi. E é um desafio no mundo corporativo, porque é claro que a gente vai respeitar, né, os participantes, respeitar as corporações. Mas isso foi uma coisa que eu sempre pedi muito a Deus, que Ele me desse sabedoria para que eu pudesse, porque, inclusive hoje, eu pedi muitas orações para essa live. Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão entrando e vão ter acesso a esse conteúdo ou uma mensagem que estão precisando ser tocadas. E eu não posso ignorar esse poder. Então, Sim, uma coisa que eu aprendi na minha carreira foi assim: Deus, o Senhor me deu essas pessoas, essas preciosidades. O Senhor entregou elas aqui na minha frente. O que eu falo assim, meu corpo inteiro estremece. Porque eu digo assim, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? As ferramentas dos processos são poderosas? São. Mas na são. mão de Deus, gente, Exato, aquilo faz um boom. exato, Um exato. boom. E foi exatamente o que eu vi. Quando eu cheguei lá, eu lembro a gente sentada naquelas mesas e eu assim, segurando a minha boca, né? Porque eu tenho que segurar a boca. E eu assim, olhando para aquilo, assim, para não falar nada. E só eu falava assim: "Ah, não é ela, é o Espírito Santo. Não é ela, é o Espírito Santo." E eu falei assim, meu Deus do céu, ela vai falar em línguas aqui, eu também. Então, assim, sabe? E aí, quando é assim, dessa forma, é muito profundo. E a gente não é tocado só no cognitivo, na inteligência, ou no corpo, ou nas decisões, a gente é tocado na alma, né? É, E aonde estão as nossas emoções? E são as emoções que definem as nossas decisões. E aí, gente, só para vocês saberem o que que me aconteceu depois dessa convenção de vendas em 2014. A Alessandra, ela, eu não vou dizer que você colocou uma semente, porque na verdade, hoje eu vejo que o nosso propósito, ele nasce conosco. E que tudo que a gente viveu ao longo da vida, coisas boas e coisas desafiadoras, fazem parte do nosso propósito, nos preparam para o nosso propósito, né? é E verdade. ali, só que dependendo das circunstâncias e da forma que a gente faz, das escolhas inteligentes ou não que a gente É, faz, essa semente, ela vai se perdendo, né? Ela vai se cauterizando ali. Então, eu cheguei ali naquela convenção muito com muitas escamas, com muita, sabe, com muita armadura e mas lá dentro estava vivo, né? Porque lá dentro tinha, né? Eu é. já tinha uma experiência com Deus. E ali, a Alessandra, ela tirou as escamas, ela me descascou, né, através das ferramentas e de tudo que a gente estava vivendo ali. E eu saí de lá decidida a viver os meus sonhos, né? Saí de lá decidida a viver os meus sonhos. E eu já tinha feito treinamentos de coaching outras vezes no próprio Pestana. Tô querendo dizer isso, gente, para vocês entenderem que treinamento é bom, conhecimento é bom, mas A gente que é apaixonada por treinamento, né? Eu falo, se puder, falo, apareceu, eu já estou me inscrevendo já. com certeza, eu sempre gostei de conhecimento, mas que quando a gente atrela isso ao espiritual e ao poder do Espírito Santo, é como a Alessandra falou, é uma bomba atômica no É. inferno, ok? No inferno. E a Alessandra jogou aquele dia uma bomba atômica, sabe, lá no inferno, porque eu saí de lá decidida a viver os meus sonhos. E foi um processo, né? Então, muitas pessoas perguntam assim, Nádia, mas como assim foi tão rápido? Você é coach, você é treinadora, como é que é isso? Eu falei assim, não é rápido não, gente. Não é assim que as coisas acontecem. Né? Muitas vezes as pessoas para vender fazem promessas de transformação, de
mudanças acontecem rápido e tal. Sim, as decisões são rápidas, porque bastou um final de Verdade. semana para eu tomar uma decisão que talvez eu demorei 10 anos para enxergar, mas em um final de semana aconteceu. Mas É, dali existe uma jornada, né? é. Existe um processo. E ali, Alessandra, eu saí, eu Conta. continuei na rede ainda trabalhando no turismo mais uns dois, assim, continuei e daí em 2015 eu emergi em outros treinamentos, em outros cursos com mais profundidade, mas foi tudo devido ao que eu já tinha vivido lá no primeiro, porque talvez eu nem iria em outros cursos, né? Justamente porque E você já estava na sua zona de conforto, estava no bom, né? Você é, falou, tá tudo muito bem, não vou mais mexer aqui. Mas o exato, que acaba acontecendo num processo como esse, eu falo que muitas vezes a gente está lá como uma alavanca, como algo para resgatar os sonhos, ou até trazer novos sonhos. sim. Porque hoje mesmo eu conversava com uma das minhas coaches, ela está passando por esse processo, né? E aí eu sempre pergunto, e aí, qual foi o teu ahá, qual foi o teu boom aqui hoje? E ela falou, Ale, é incrível. E eu digo que chega a ser até, o óbvio chega até a ser irritante, porque é tão óbvio aquilo, mas ela falou, quando a gente está no meio do processo, né, tete a tete, parece que promove algo na nossa mente, traz assim, clarifica, você consegue tomar a decisão, mas você se empodera daquela informação de tal maneira que é impossível você viver depois daquilo da mesma maneira. Não tem como você É, falar, vou jogar fora isso. Não eu tem como. aviso, né? Eu aviso para os participantes. Vocês estão aqui, dá tempo de ir embora ainda. Entendeu? Se É, quiserem desistir, por quê? Porque depois que você entra nessa jornada com a consciência, se você não seguir em frente, vai ficar pior, né? é Então, verdade. você vai sempre em frente, que vai estar sempre melhor. E Hum, dali eu emergi mesmo em outro treinamento de inteligência emocional, mais profundo, mais longo e mais pessoal, né? E o que que aconteceu? A gente conta. faz aquele mural, né, das fotos, que eu tinha até pouco tempo, que a gente constrói no treinamento, o É. mural da visão do futuro, né? Isso, Visões alguns para o falam Vision Board, Jornal do Futuro, Visão. E ali eu me lembro que você deu várias revistas e a gente tinha que construir os nossos. O primeiro que eu me lembro era um controle remoto, porque a gente tinha que te explicar depois o que a Tinha, gente ia depois ver. todo mundo apresentou isso lá na sala. E eu coloquei, olha, esse controle remoto é porque agora eu controlo a minha vida, né? Eu Yes. que vou mudar os canais da minha vida. E ali eu me lembro principalmente do controle remoto, que eu acho que é a autorresponsabilidade, que é a base de tudo. É você assumir o controle da sua vida. Sair da vitimização, sair da. Eu não dependia mais de empresa, eu não dependia mais do chefe, eu não dependia mais do meu marido, eu não dependia mais da minha história. Eu só dependia de Deus, né? E as promessas dele são muito claras pra gente. Tem um versículo que eu amo, que me norteia muito, que é Romanos 12:2. Hum, Então, não se conforme com este mundo, mas transforme o mundo através da renovação da vossa mente para provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu falei, Senhor, a vontade do glória a Senhor para mim é Deus. boa, perfeita e agradável. E eu agora vou rumo a isso e não vou abrir mão. E, gente, 2 anos depois dessa convenção, né? Mas É, basicamente um mês depois do próximo treinamento, eu estava grávida do meu segundo filho, né? Grande dor naquele momento, porque eu falava, não, não quero outro filho, não. Meu filho já tem 7 anos, eu já tô ficando velha, já tô com 38, já tinha 38 anos. 38 anos, falei, não. E aí você tem a sua história, né? tenho que eu compartilho. Contando lá a história que você engravidou, que veio as duas meninas, e eu tô assim, meu Deus, o senhor tá falando comigo, e o que que é isso que tá acontecendo nessa convenção? É isso que acontece com as nossas histórias, as nossas superações, elas passam a ser inspiração para outras pessoas, Sim. né? E por isso a gente tem que abrir a boca e falar, né?
Porque você, quando você poderia imaginar que tudo isso ia acontecer? Vou até compartilhar, a gente falando de treinamento corporativo. Eu muitas vezes fui questionada sobre o fato de eu levar experiências pessoais. Na minha história, é claro, meu pai é italiano, imigrante, a minha mãe descendente de orientais, cresceram como comerciantes em São Paulo. Então a minha vida foi, né, de formação muito ativa, né, como empreendedora. E então, mas eu sempre estava envolvida com pessoas. E nesse trajeto de trabalhar com pessoas, de gostar de pessoas, aí eu falo que aí agora eu denuncio minha idade, fiz magistério, e depois do magistério fui para a pedagogia, mas não era aquilo. Aí fui para a publicidade, porque ainda lidava com esse núcleo de pessoas, mas sempre treinando as equipes internas da empresa. Ou a equipe de vendas, ou a equipe de promotores. E até que um dia eu me deparei com esse mundo comportamental que eu não conhecia, não sabia exatamente como era, mas me aprimorei, fui me aprofundar, fui fazer treinamentos e fui, como eu sempre falo assim, fui além, né? Aham. E aí, o ponto é que quando eu fui para essa minha primeira formação como instrutora, o primeiro questionamento que veio para mim foi assim: Alessandra, como é que você vai treinar a gente? Você chora muito. Porque eu, quando estava no treinamento, a pessoa contava a história, eu já estava derretida junto com ela. Lá, quando eu era assistente das turmas e tudo mais. Mas eu disse assim: não, como instrutora, eu vou segurar essa pessoa. Consequentemente, o que eu tive como feedback dos meus clientes foi assim: Ale, eu gosto do teu treinamento porque tu entra na energia com a gente, teu olho, teu corpo, a vibração. Então, assim, Estado flow total. isso, estado flow total. E um outro ponto é claro que eu vou, porque eu falo assim, não tem como você fortalecer um líder, impulsionar alguém, ele é aqui na empresa, é na casa dele. E aí o questionamento era assim, você dá exemplos pessoais? Eu falei, eu dou meus exemplos, eu dou exemplos da minha vida, eu dou exemplos de outros líderes, de outras corporações, porque é o seguinte, o cara, quando é bom líder, ele é um bom pai, ele é uma boa mãe, ele lidera em casa, ele lidera aqui na empresa. E aí, mais uma vez, feedback dos participantes, das pessoas que sentem isso. Elas falam assim: Ale, nunca participei de um treinamento dentro de uma corporação que me levou a me tornar melhor na minha casa. E, consequentemente, é claro que ele vai gerar resultados na empresa, justamente porque ele está muito melhor. Somos sistêmicos, né? Pois é, Somos sistêmicos. E a primeira gestão é a autogestão. É a gestão das suas emoções, é a sua autogestão, né? E assim, eu cresci muito depois dessa convenção, inclusive porque foi uma fase em que o meu marido estava entrando também na representação, a gente começou a trabalhar juntos. E assim, foi um momento maravilhoso, né, Alessandra? sim. E as ferramentas também foram muito inteligentes, a condução, enfim. Aí depois disso tudo, quando eu te vi lá, né, naquele treinamento, eu falei assim, gente, é isso daí. Eu não sabia que existia isso, eu não sabia que existia esse trabalho, essa função, mas é isso que eu quero ser, né? E o poder da gente, da nossa comunicação, o poder da nossa visualização, e a gente atrai as oportunidades. Então, realmente começaram a chegar para mim treinamentos, cursos, pessoas, a mente abre e a gente começa a ter um foco para isso. E Sim. aí eu então fiz a formação em coaching, mas até achando que eu ia continuar no turismo e que isso ia ser algo paralelo, Até né? parece, né? Aí eu fiquei um ano trabalhando ainda no turismo, fazendo a minha formação, até um ponto assim, não foi fácil, porque eu também amava muito o que eu fazia. Eu amava o que eu fazia, eu amo vender, trabalhava em vendas, o turismo é maravilhoso, e eu fui muito feliz no turismo, me realizei muito no turismo, gostava demais do Pestana. E aí foi difícil tomar essa decisão, porque eu tinha que escolher, porque eu tinha que ter foco. Eu sempre fui muito intensa, né? Comigo é assim, ou é tudo ou é nada. Então, assim, ou eu faço com o melhor que eu tenho, eu não reservo, eu não me Hum. economizo. E aí eu tava tendo que me dividir.
E aí foi mais uma etapa onde eu tive Mas que. ó, me permita abrir um parênteses aqui importante, que às vezes as pessoas, elas não percebem, né? Porque é muito fácil quando a gente fala para elas que para o novo entrar na vida dela, ela tem que se desapegar do velho. E às vezes as pessoas acham que o velho é algo ruim. Existem coisas ruins? Existem. Mas às vezes a gente tem que se desapegar até daquilo que é bom. Porque mesmo sendo bom, não quer dizer que é para você. O Ou bom é inimigo do ótimo. e muitas Entendeu? vezes ele fez parte de um momento da tua vida, né? Mas é tomar essa decisão, que é a escolha inteligente, o poder de fazer acontecer, quando você enxerga isso, você consegue, ok, não é esse o caminho, e aí foi o que você fez. E aí as pessoas vão olhar para você e dizer assim, nossa, ela é muito sortuda. É, E confundem, porque exigiu de você escolhas, exigiu de você desapego, exigiu de você abrir mão de coisas que você gostava para você abraçar o desconhecido. sim, muito. Era muito bom o que eu fazia, né? Mas eu não tinha nascido pro bom, eu tinha nascido pro ótimo, né? E o meu propósito estava lá. Então, assim, amar, ouvir o chamado, gente, não é para qualquer um, mas você tem que estar disposto a pagar o preço, né? Você tem que estar disposto a ir além. Com a Alessandra Rufino, entendeu? Você tem que estar disposta a ir além. É Sim. tipo isso, sabe? É olhar além da fronteira, é olhar além do que limita a sua visão, né? É muito isso. E aí, em 2000, aí eu tive o Guilherme, que nasceu em 2016, e aí eu vivi, porque eu tinha colocado Ele assim tá que uma graça, adoro ver os vídeos e fotos que você posta. eu passei aqui o caderninho do treinamento e eu vi aqui claramente as minhas limitações comportamentais, emocionais, né? O que que eu queria mudar, ou Hum, seja, exatamente perfil comportamental, né? O que que eu precisava aprender a ouvir, flexibilizar e tudo mais. E eu tinha muitas questões na minha maternidade. Eu tinha muita culpa, porque eu comecei. O Vitor nasceu, meu primeiro filho, e ele foi para a escolinha com 4 meses. E quando ele nasceu, foi que a minha vida profissional deu uma virada. Então, foi quando eu abri a representação e comecei a empreender. Eu tive que mudar a minha mentalidade, o meu mindset para empreender, porque eu era livre, empreendia e agia como funcionária, porque eu tinha aquela crença do fazer, né? Então, ah, eu tinha horário, eu tinha que. Se eu ia num sacolão no supermercado de tarde, eu ficava com culpa. Gente, o que que eu estou fazendo aqui? Eu não podia estar aqui. Eu não sabia viver na liberdade, né? Olha é isso. uma loucura, porque é algo que a gente pede, mas quando cai nas nossas mãos, a gente fala assim: o que que eu faço com isso agora? E a culpa, É, ela nos aprisiona. Isso é, assim, um grande desafio que as pessoas precisam aprender a lidar, a se libertar disso, para justamente usufruir. Muitas pessoas, incrivelmente, não estão nem usufruindo do próprio cenário da pandemia, nós sabemos de muitas dificuldades, mas não conseguem enxergar. É difícil dizer isso, porque tem gente que vai ouvir e vai falar assim: a Alessandra surtou, tá doida. Mas, assim, enxergar a grande oportunidade que você tem nesse momento. sim. Sim. E aí eu me lembro de uma ferramenta que você fez no treinamento, né? Que era o combate. Ai, E meu a Deus, gente. essa é E a difícil até de gente explicar. Não, o combate, você sabe que eu fiz uma formação agora e Teve como também. Massarogata, e aí tem lá de Ah, novo o combate. Eu falei, gente, olha o combate da Alessandra aqui e tal. E aí a gente tava de castigo com a cara na parede, ai, né? Aí eu chorei. E aí eu chorei porque eu falei assim com você, ai, Alessandra, eu lembrei do meu filho que eu ponho ele de castigo. Então, assim, na verdade era um treinamento empresarial, mas o tempo todo estava trabalhando os nossos pilares, né? E nós somos sistêmicos, né? sim. Então, eu me lembrei disso também. E daí, quando o Guilherme nasceu, eu me permiti viver toda. Ah, a Letícia A falando, eu Letícia eu lembro lembro. disso. Foi real, gente. E aí, quando o Guilherme nasceu, sabe?
eu vivi tudo aquilo que eu merecia. Eu amamentei, eu fui leve, eu acordava de madrugada feliz. Eu, sabe, eu também sabia falar não. Ai, não tinha culpa nenhuma, era tão leve, tão lindo. É até hoje, É sabe, gente? verdade. Assim, é uma transformação muito grande e eu queria dizer que tudo começou lá, Que né? bom. Então, aí a gente já está em 2016, 2017, e aí eu saí do turismo, né? Meu Sim, marido segue com a empresa, aí não tem como desvincular totalmente, né? Porque somos um ali, estamos ali junto, claro. mas o meu foco hoje é totalmente o desenvolvimento humano. Eu fiz o coach integral sistêmico, que a gente trabalha muito o business, mas com uma pegada bem life também, né? Bem sistêmica. Amo o que eu Legal. faço. E assim, é isso. E eu quero dizer para as pessoas que existe uma jornada, né? Tem que imergir, tem que estudar, tem que ler muitos livros. E principalmente, porque isso é até fácil, estudar, ler livro e tal, mas principalmente se permitir ser tratado e ser Eu ia mudado. falar isso agora. Tem que se permitir. Tem que, é muito importante no processo. Como eu falei, assim como você, eu ministro, mas eu participo. E muitas vezes eu participo de algum programa, de algum processo, e às vezes as pessoas, até por me conhecerem, falam assim: nossa, a Alessandra está no grupo, a Alessandra... e eu estou lá como participante. E eu digo assim: ó, galera, é o seguinte, eu vou chorar, vocês vão saber do meu outro lado, vão saber que eu sou igual a você, que eu tenho problemas, que mesmo com. É claro que eu não tenho os mesmos problemas que eu já tive no passado. O que eu tenho agora é novas habilidades e eu sempre vou pedindo, Deus, eu sei que é como um jogo de videogame, eu passei a fase. Então agora eu estou Sim, nessa nova fase, é desconhecido e eu vou aprender. E a tua palavra também diz que a obra é até o último dia. Então não sim. adianta eu ficar na expectativa de achar que cheguei no meu patamar. Não, eu quero mais. Eu quero mais. Se tem alguma coisa que eu posso melhorar, me mostra. E eu vou dizer que E quando ele, sempre tem, né, e quando ele Alessandra? A gente mostra, sempre dói tem. pra dedéu. Dói pra Sim. caramba. E eu acredito muito assim, quando a gente se permite isso, o processo, como você mencionou, ele vai acontecendo. Eu não tenho dúvida, fazendo um. Imagina, antes de ter a Sara e a Clara, quando eu tive a Sara, para mim foi um conflito absurdo, porque eu falei, e ainda meu marido falou assim: ah, pede demissão. Eu quis bater nele. Como assim pede demissão? Na minha cabeça já estava esquematizado, vou mandar essa criança para uma creche, para uma escolinha e volto a trabalhar. E ele não, olha, não faz sentido. Cuida dela, pede demissão e eu sofri com aquilo, porque muito difícil para mim abrir mão, e aí já fica uma dica para as mães que estão vivendo ou vão ou até postergam a maternidade porque já sofrem com isso, pelo fato de que assim, mas eu vou ficar, já sofrem com 6 meses que vão ficar ausentes da empresa, porque fala assim, mas quando eu voltar, eu posso perder meu emprego, quando eu voltar, eu não estou antenada na mesma projeção que o restante da equipe. Então, o que eu posso dizer para quem está nos ouvindo? Eu aprendi uma coisa, quando eu voltei, depois do período que eu estive cuidando da Sara, e Deus foi bom que logo depois me deu a Clara, né? 18 meses depois a Clara veio, então, assim, foi uma grande reviravolta. O que eu descobri, assim, é que quando eu voltei para ministrar treinamentos, eu era muito melhor do que eu tinha sido antes. Mas Exatamente. muito melhor. Eu falo assim, ó, gente, Exa- acho que quem fez treinamento comigo antes de ter a Sara e a Clara tinha que repetir todos os treinamentos. Com certeza. A Sara e a Clara fizeram toda a diferença na minha vida, na vida do Guilherme, né? É, e assim, e hoje, para quem me acompanha, inclusive eu tô vendo aqui os comentários, gente dando oi, beijo, gente, beijo e oi para todo mundo aí, viu? Porque eu já vi os nomes, já perdi os nomes, tá bom? Mas assim, hoje eu tô morando aqui nos Estados Unidos, tem 4 anos, e para quem pensa que uhul, que legal, você mudou para o exterior, mora em Orlando, eu vou dizer para vocês, assim, não foi uma escolha fácil. Eu tive que, assim como você, né, Nádia, abandonar o bom
para alcançar o ótimo. Então, assim, nesse período, viver a vida de imigrante, uma nova cultura, novos aprendizados, a gente sofre com várias coisas, isso aqui é assunto, mas Para outra live. é outra live, mas trazer a consciência para as pessoas que às vezes elas deixam de usufruir o ótimo da vida delas porque tem o medo, tem a insegurança, elas não querem mexer naquele mundinho delas. E assim, Sim. tem uma. Eu gosto muito, e eu dou esse exemplo no treinamento de vendas. Já viu criança quando vai participar da caça aos ovos a primeira vez? A criança, quando ela vai participar da caça aos ovos a primeira vez, ela sai e ela pega o primeiro ovo e fica extremamente feliz. E ela agarra e ela para. Para. E aí Exato. você tem que impulsionar ela. Filho, filha, tem mais ovo aqui. Olha, vai lá, pega. E aí naquela hora o mindset, a cabeça dela começa a falar assim, nossa, eu já estava feliz com aquele, mas tem muito mais. Então É. a nossa vida, muitas vezes, a gente tem esse comportamento do primeiro ovo de Páscoa. A gente agarra Sim. aquele primeiro e acha que só existe ele. É a importância da clareza do estado desejado, do sonho e do propósito, né? É, Porque essa clareza, ela é muito bem trabalhada nos treinamentos, nos processos de coaching. Aí entra, né, toda a metodologia, as ferramentas. sim, Porque assim, o que que me moveu, né? O meu propósito, a clareza de onde eu ia chegar. Então, assim, quando a gente sabe aonde nós vamos chegar, a gente paga o preço, porque você sabe onde você chegar. Então, assim, a criança, ela pega o primeiro ovo porque ela não teve a clareza da informação, do que ainda tem depois, né? Por demais. E assim, saber ter consciências dos desafios, porque você fez uma escolha, eu também fiz uma escolha, mas eu vivi um processo de coaching antes, né? Então eu falo para muitos colegas coaches, falo, olha, quer ser coach? Seja coach primeiro, entendeu? Quer treinar? Seja claro, treinável primeiro, né? Quer fazer as pessoas sentirem? Sinta primeiro. Porque verdade. você precisa fazer um processo de coaching, porque coaching é para isso, é para gerar transformação, é para gerar transição. Então, quando eu tomei as minhas decisões, eu sabia onde ia doer, eu sabia as minhas limitações, mas eu também sabia os meus potenciais, né? E aí você vai consciente, então dá tudo certo, né? Dá mais do que certo no final. Mas vale a pena Uma pagar das esse preço. pessoas comentou aqui uma frase que eu gosto muito, que é o extraordinário. Eu costumo dizer realmente que a gente vai em busca do extraordinário. A gente não está Que aqui não é para viver. ordinário, né? A gente está indo para muito mais. Para muito mais. Aqui, ó. Estou caminhando para o meu extraordinário com a luz da Nádia. Você é a luz, viu, Nádia? Ela está deixando Quem aqui para é? Quem, você. quem que Cadê o falou? nomezinho? Maria José Pinto. Deixou aqui a Ah, mensagem. sim, a Maria José. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. E o extraordinário de cada um é de cada um, né? Cada É um tem o verdade. seu extraordinário. Cada um tem o seu próprio extraordinário. E a gente tem que olhar para o nosso extraordinário, né? O extraordinário da Alessandra era um, agora o meu é outro. Mas É. nós não precisamos ter o mesmo extraordinário, a gente pode mover uns aos outros. E aí, gente, o resultado é esse, né? Hoje é dia 28 de maio de 2020, né? Era um outubro, se não me engano, era um outubro de 2014, eu acho que era Acho isso que era mesmo. um segundo semestre, isso. São seis E anos, né? são 6 anos, né? Então não são 6 meses, né? 6 anos não são 6 meses. Mas o que eu queria deixar aqui, primeiro para você, Alessandra, validar. Eu sei que eu não sou a primeira, nem serei a última, mas eu quero dizer que valeu a pena, né? Você largar o seu bom para você ir para o seu extraordinário. E eu quero dizer para as pessoas que estão aqui nos assistindo que ainda tem jeito, que ainda tem chance,
né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É E que verdade. a gente pode pegar tudo isso que você está vivendo nesse momento e transformar em grandes oportunidades. Eu sei que é algo que a gente não queria que acontecesse, mas essa pandemia tirou muita gente da zona de conforto, deu muito empurrão. Aqui em casa mesmo, em mim mesma, tive que reinventar tudo, tudo online. E assim, tá borbulhando, né? Tá acontecendo. A gente está se conectando e tudo mais. Olha, só pude mexer nas caixas e tirar a poeira da caixa porque eu estava em casa, não ia achar o material para poder. Entendeu? A gente não tem tempo, né? Não tinha, né? Não tem. Verdade. A gente não usava o tempo, Priorizava o tempo. O tempo não estava aí. usava o tempo. E eu quero te honrar, mas eu quero também honrar a Deus, né? Amém. Eu quero Amém. honrar a Deus, porque nós estamos numa geração. Nós estamos num momento, né, de coisas inéditas, então nós temos que agir de forma inédita também. E eu quero honrar a Jesus Cristo, né? Honrar o Espírito Santo. Eu Glória a quero Deus. agradecer a Deus, porque eu que era uma mulher de igreja, né? Estava todo domingo na igreja. Ele usou um treinamento empresarial para falar de verdade comigo. Então ele usa quem ele quer, onde ele quer, da maneira que ele quer. Nós precisamos ouvir. E você pode falar, né? Aonde você estiver. A gente não precisa falar de Deus só na igreja. A gente pode falar onde a gente estiver, porque a gente tem que falar da verdade. A verdade precisa ser dita, né? Sim. Então, A verdade ele nos liberta. ela e ele quer fazer isso com você, ele quer fazer isso com você que está aqui nos acompanhando, você que vai assistir essa live depois. Isso não é um privilégio meu, né? Então, eu quero fechar aqui esse tempo profetizando na vida de todos aqueles que ouvirem, que assistirem isso, né? Amém. Que todos os seus sonhos possam ser resgatados, que você não abra mão da promessa, né? Não abra mão da promessa de viver aquele seu propósito que você nasceu para viver, para ser feliz, para ganhar dinheiro, para fazer diferença, né? E para viver o seu ikigai mesmo, que eu digo que é estar no centro da vontade de Deus, né? É verdade. É, e não tem que ser uma pessoa extrovertida como eu ou como a Alessandra, né? Ele vai te Não. usar da forma que você é, com seus dons, com os Verdade. seus talentos. Cada um tem realmente, cada um foi criado já com um propósito, né? Já com um É. propósito. Eu quero honrar aqui Gisele Ruiz, porque como você falou aí, Querida ela demais. ouviu, né? Eu não tive tanto mais contatos com ela, logo depois ela saiu, se não me engano, acho que ela saiu na convenção. Foi, ela deu. Foi logo depois, foi desafiante. Ela, bem, para quem está nos ouvindo, só para entender o perfil da Gisele, a Gisele a gente brinca muito, fala que ela é igual pimenta, né? Ardida, mas a gente gosta. Você falava E que ela era um porco-espinho, né? da Tipo palavra assim, que era uma fruta, cupuaçu, assim, cupuaçu, todo por fora açúcar. assim, mas por dentro é gostosinho. Era. E assim, né? E é interessante porque hoje, fazendo um auto-coach, né? Interpretando todos os meus passos, os desafios em relacionamentos, na É, verdade, eu era bem um comportamento como o dela, né? E acho que por isso me afrontava tanto. sim, sim. O Então, muitas processo, vezes, quando a gente se depara com aquilo que a gente. Eu sempre que me deparo com alguém, né, com uma pessoa que gera em mim algo assim, que eu falo, nossa, eu não queria nem. Se eu pudesse, passava, né? Dá fazer uma curva. aham, Eu paro, hoje eu tenho essa consciência, eu paro assim, falo assim, Deus, o que tem nela que eu sei que tem em mim e o Senhor quer falar comigo? E Deus me mostra com uma clareza que naquele momento, assim, limpa de tal maneira, como você teve essa experiência também, quando foi e liberou, não era um perdão para você se ficar mais leve. Eu percebo que na minha vida, quando eu faço isso, a outra pessoa se torna tão linda, porque eu consigo enxergar nela a beleza que Deus quer me mostrar que ela tem e consigo enxergar aquilo que me incomoda e trabalhar isso em mim. Eu falo, se eu não estou gostando, tem que trabalhar isso em mim. eu pergunto para os meus coaches assim: o que que te incomoda tanto nessa pessoa?
né? Por que que te incomoda tanto nessa pessoa? Aí eu logo pergunto assim, e quem era assim que te incomodava? Ah, minha mãe, pai, o meu não sei o quê. Eu falei, pois é, você não tá brigando com essa pessoa, você tá brigando com aquela outra pessoa, com aquela outra situação. Então era bem isso, né? E não É, foi só a Gisele na minha vida, foram muitas outras pessoas mesmo. E se a gente sim, não para a gente se tratar, sempre vai ter alguém, né? Sempre vai ter um, porque o sempre. problema está aqui, né? Então, foi maravilhoso, vale a pena a gente fazer essas perguntas, vale a pena a gente tirar a arrogância, tirar a prepotência e falar assim, né? Eu mereço mais, eu mereço. Porque quando eu fui lá na frente e eu olhei nos olhos dela e eu sei que ela também sentiu, ela chorou também. Não foi só por ela, foi por mim, né? Foi por É. mim. Eu entendi que eu merecia romper essa rigidez dentro de mim, de saber reconhecer minhas fraquezas, né? Porque imagina, Nádia, naquele momento e muitos outros momentos da sua vida, você deve ter experimentado isso, que foi romper a barreira, e é como se muralhas. Eu recentemente li num livro que as muralhas que existem na nossa vida, enquanto elas estão na nossa frente, elas são gigantes. Mas depois que a gente passa por ela, parece que eram paredes de gelatina. Sim, Então, total. como isso trouxe para a tua vida e liberou, né? E essa é a palavra mesmo, liberou. Eu digo assim, lembre-se que as bênçãos elas já estão lá reservadas para você. A única coisa, ditado popular, Deus não dá asa para cobra. Então é o seguinte, Exatamente. ele te prepara para você receber isso. O ponto é, você está disposto a se preparar, porque ele não vai entregar na tua mão se você não estiver preparado. Eu sempre falo, Deus me dá sabedoria, porque eu quero receber, mas se eu não estou recebendo ainda é porque tem alguma coisa que eu preciso aprender. E vou te falar, depois disso, Deus me entregou tantas coisas, me entregou um Glória. filho maravilhoso, né? Um casamento muito mais pleno e principalmente restaurou minha relação com meu pai, de Que perdão. bom, que Eu bom. vivi, tenho vivido assim o sobrenatural de Deus com meus irmãos, com a minha mãe, com meu pai, sabe? A minha história, né? É uma outra live. A minha história é uma outra live, Não, né? imagina, Nádia, eu vejo, eu falo que infelizmente a gente não tem tempo suficiente para, quando você faz as chamadas, né, dos seus grupos do Mulheres em Ação, eu falo, ai, queria estar lá junto também. Porque quantas vidas, a sua vida foi impactada, o seu núcleo, seu marido e seus filhos, mas quantas pessoas estão sendo impactadas por essa sua decisão? Amém. Porque você Sim. liberou isso na tua vida e está podendo compartilhar tudo isso com outras pessoas e impulsionar outras pessoas. Gente, eu fico imaginando assim, eu sempre imagino assim, sei lá, uma vibração, um céu e alegria, é, fogos de artifício, né? Como se fala, assim, É algo. um transbordo que é o rio, né? E isso foi possível porque você liberou também. E você foi Amém. liberar lá naquela convenção. Então, eu falo para as minhas alunas, já tem algumas aqui, né? Hum. A gente sempre sabe, a gente pode cortar uma maçã no meio e contar quantas sementes tem ali dentro. Mas a gente nunca sabe quantas maçãs que uma semente vai dar. É verdade. Então, a sua semente que passou para mim e que eu tenho passado, nós nunca saberemos. Aliás, um dia a gente saberá. Um dia a gente saberá, né? Porque ele vai É, contar pra gente tudo, a gente vai conseguir ver tudo isso de lá. Mas esse transbordo, ele nunca a gente vai poder contar. É igual é as verdade. areias, os grãos de areias, né? De uma praia, as estrelas do céu. A gente não vai saber contar, mas nós precisamos nos posicionar. Porque cada não que a gente fala, cada vez que a gente deixa de ouvir, a gente está impedindo que o rio flua, né? Existe um É, rio. Pode acreditar, vocês que estão aqui, esse brilho nos olhos da Alessandra, esse brilho nos meus olhos, é porque nós estamos conectadas na fonte, né? é Existe uma verdade. fonte que não para de jorrar. E quando a gente fala assim, nossa, gente, já sou um sucesso, já aconteceu tudo que eu queria, já alcancei.
Aí no meio da tarde, Deus vai lá e acontece uma oportunidade de você transbordar na vida de alguém de uma forma que você fala que conexão maravilhosa, que coisa incrível. Isso não é para mim e para a Alessandra, é para você também que assiste aqui. É verdade. É muito E é isso. importante as pessoas que estão acompanhando essa live de hoje lembrarem que realmente essa nossa história aqui compartilhada é uma história que ela pode viver. É a história que essa pessoa que está acompanhando a live, ela tem uma história para viver e para usufruir. E que ela tenha essa coragem de abraçar, né? Eu gosto muito, na saída aqui de casa, tem um adesivo, que é a oração que diz assim, né? Deus, me dá coragem para enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar, e aquilo que eu não tenho que mexer, né? Me dá E tranquilidade sabedoria. e sabedoria para discernir entre uma coisa e outra. Está na saída aqui está colado na porta de saída de casa. Justamente porque alguns momentos a gente vai agir, em outros momentos a gente tem que aprender a parar. Mas mesmo parado, é importante que a pessoa tenha consciência que isso, se foi uma grande decisão, ela está seguindo o seu trajeto, ela está seguindo o seu caminho. Eu quero também dizer assim que, assim, como eu já disse para você e repito, quando eu recebi sua mensagem, meu coração se encheu de alegria, porque a gente fica muito feliz, né? Como você disse, você falou, Ale, eu quero fazer a live para te honrar, e o que eu quero compartilhar, assim, que quão bom é quando a gente tem a chance de receber esse feedback. E talvez alguém que está vendo essa live agora lembrou de alguém que falou assim: nossa, eu preciso fazer um telefonema, eu preciso mandar uma carta. Pode mandar carta, viu, gente? Correio funciona. Mandar uma mensagem para dizer para essa pessoa muito obrigado. Dizer para essa pessoa: olha, você foi significativo na minha vida, você realmente me moveu. Porque receber uma mensagem como eu recebi da Nádia falando isso e mexeu com a minha base, eu convido você a fazer isso na sua vida também. A se movimentar e honrar alguém. Honrar e É lembrar alguém. porque, como você falou, nós somos de verdade, Conectados. né? A gente também tem problema, a gente também tem desafio, a gente também tem sentimentos tóxicos de raiva, de medo, de um monte de coisa, De isso tudo tudo. passa, né? E o que nos move a seguir é a certeza de que a gente está na direção certa. Então, realmente, quando Amém. a gente tem um feedback, quando a gente tem uma honra, a gente fala, ai, que bom, tá valendo a pena, né? Não tá em vão isso aqui. E eu sei a importância, porque eu tenho sentido isso das pessoas. Hoje também Estão pedindo recebi. para você não esquecer de salvar. Não vou esquecer, vai dar tudo certo. Então, assim, quando a gente sabe, né, a importância disso, a gente honra, né? A gente honra, e eu te honrei não porque você precise disso, mas porque é importante para sua caminhada. Eu sei que te impulsiona mais ainda, né? E para mim é um Amém, sentimento amém. delicioso. Quando a gente valida alguém, gente, a primeira química que muda é a química do seu corpo, né? E você ensinou a fazer isso lá no treinamento, porque tem aqui todas as validações, inclusive, sendo assim, olha, eu lembro que o poder do reconhecimento. Olha, gente, sensacional isso aqui, ó. O poder do reconhecimento. Aí a gente colocava o nome da pessoa, a qualidade demonstrada e a evidência, Foi. né? Então, Alessandra, você é uma mulher extraordinária. Você é uma mulher, uma serva de Deus, uma mulher que está à disposição do Senhor e que faz grandes coisas na face da terra. E a evidência sou eu. Ah, ela já me fez chorar no começo da live e no final. Não é possível. Meu amor, te amo. Deus continue te abençoando grandemente, te guiando, derramando muitas sabedorias em sua vida. É o que eu desejo Amém. para a tua vida em nome de Jesus. E que ele prevaleça sendo essa nossa verdade na nossa vida. Amém. Gente, falta 1 minuto. Beijo. O nome do Senhor Jesus seja honrado na vida de vocês, Amém. nas nossas casas. Valeu demais e até a próxima. Tira um print, vamos lá. Tirei, agora eu vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Tchau.